Aqui você tem Narmer, o primeiro faraó do Egito unificado. Ele está com uma clava na mão, prestes a golpear a cabeça de um inimigo que fora preso por ele. Mas note que Narmer está apresentando a sua vitória diante do deus Horus, esse deus falcão que aparece logo acima, também pescando com o anzol, inimigos do faraó. E mais acima do Horus, você vê duas vacas, que são representações também de divindades egípcias. É a deusa Hathor. Hathor é a deusa da fertilidade, a deusa da alimentação, da agricultura. Mas note que o faraó que está em pé com a clava na mão, ele está descalço. Ele não leva sandálias nos pés, ele está completamente descalço. E lá ao fundo, um empregado carregando as sandálias de faraó. Qual a razão disso? De acordo com a cultura egípcia, todas as vezes que você comparecesse diante de uma divindade, você tinha que tirar as sandálias. Aí você se lembra de um episódio também entrelaçado com o chamado de Moisés. Quando Deus aparece a Moisés ali na sarça ardente, Deus fala com Moisés: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você pisa é terreno santo. Pode olhar que os judeus hoje não tiram sandálias para entrar nas sinagogas, nunca houve isso. Só há duas menções na Bíblia de pessoas que foram ordenadas a tirar os sapatos onde elas estavam pisando, porque uma divindade estava ali. Seriam Moisés e Josué, ambos que viveram num contexto egípcio. Então a gente aprende algumas coisas. Letra A. Deus falou assim para Moisés, porque é assim que ele entenderia a presença de Deus. Se Deus não mandasse que Moisés tirasse a sandália, ele podia pensar que aquela voz na sarça ardente era um espírito ou demônio do deserto. Segundo, você nota que o personagem está muito bem ambientado à cultura egípcia. Terceiro, diferente de hoje, onde as redes sociais tornam as culturas muito próximas, naquele tempo não teria como um escritor, supostamente inventando um livro lá da Babilônia, escrevesse com tanto esmero usos e costumes e comportamentos típicos do Egito. Então, mais uma evidência aqui de que o livro do Êxodo, ele tem relação direta com o Egito, assim como ele proclama. Vamos continuar aqui a nossa apresentação. O povo de Israel foi obrigado a fazer tijolos de adobe, de acordo com a ordem de Faraó. E é interessante que esse achado arqueológico, que você tem duas fotografias, o achado arqueológico de Shunet el-Zebib, ele foi construído como um palácio monumental para o rei, ou melhor, o faraó Resekhemui. Ele foi um faraó de cerca de 2.780 anos antes de Cristo. E é curioso que o estilo dos tijolos é a mesma receita do Êxodo, quando fala que os hebreus tinham que fazer tijolos de adobe, de barro, com palha. A gente não tem essa técnica na Babilônia, nem na Mesopotâmia, muito menos em Israel. Então você não pode dizer que foi um livro forjado na outra cultura e ambientado no Egito. Quem escreveu esse livro sabia muito bem sobre os usos e costumes do antigo Egito. Outra coisa que me chama a atenção é que no Egito antigo, eles construíam as casas de tijolos e os mausoléus, ou seja, os sarcófagos, ou seja, o complexo funerário, digamos assim, eles construíam em rochas. Isso me chama muita atenção. No Egito tem muitos achados arqueológicos, só que casas a gente praticamente não encontra. Mas tumbas encontramos aos montes. Qual a razão disso? O egípcio entendia assim: a casa é onde eu morarei provisoriamente. A tumba é onde eu morarei para sempre. Assim sendo, se na tumba eu morarei para sempre, então é importante que a tumba tenha características de eternidade onde o meu corpo pode ser preservado. Sendo assim, os egípcios, mesmo aqueles que tinham condição financeira, construíam uma casa de tijolo de adobe, que essa casa é passageira, mas a tumba era na rocha, que a rocha é duradoura, é eterna. E nós vemos hoje, então, já que a gente não consegue ver as casas, nós vemos miniaturas dessas casas que os egípcios deixaram em suas tumbas. Aqui eu tenho um exemplo para você de miniaturas encontradas na tumba de Tutankhamon, e essas miniaturas que parecem brinquedos, e talvez até o sejam,
elas lembram muito de perto como seria a casa dos egípcios, aquelas que nós não temos o que encontrar delas, porque por serem feitas de tijolo de adobe, elas acabavam com muita facilidade. Agora, olha que interessante, já que eu mostrei isso para vocês, a gente descobre, não encontra casas egípcias, nem mesmo de pessoas ricas, mas encontra muito esse umbral de pedra que é chamado de a porta, é uma porta falsa. Por que é chamada de porta falsa? Perceba que é uma porta que tem um umbral, depois como se fosse uma outra porta interna, uma outra porta interna, uma outra porta interna, como se fosse uma sequência de portas que elas vão afunilando, fechando. Pois bem, qual o sentido dessa porta falsa? Quando uma pessoa morria, o egípcio tinha medo de que o espírito dessa pessoa pudesse voltar e assombrar os que ficaram vivos. Então, o que que o egípcio fazia? Ele fazia na sua casa uma porta falsa de pedra, por isso que elas duraram, e acreditava-se que o espírito sairia e entrava apenas por aquela porta. E essa porta tinha em todo o seu umbral inscrições mágicas para proteger os que estavam em casa. Alguns egiptólogos acreditam que a porta falsa era um modelo da porta verdadeira. E se na falsa você tinha no umbral uma série de inscrições, como se fossem amuletos de boa sorte, pedindo proteção aos deuses dos que estão na casa, há de se imaginar que na porta verdadeira também houvesse essas inscrições. Ora, os hebreus ficaram séculos ali no Egito. Então, alguns acreditam que os hebreus também pegaram esse hábito de escrever no umbral das suas portas aquilo que, de acordo com a crença na época, garantiria a sua proteção e de sua família contra mal-olhado, contra mágica ou contra algum deus que quisesse destruí-los, ou até mesmo contra inimigos humanos. Se os hebreus tinham isso escrito nas portas, o êxodo faz todo sentido quando uma das últimas coisas que Deus pediu aos hebreus que fizessem antes de sair do Egito, na Páscoa, seria que eles pegassem o sangue do cordeiro que eles imolaram e passassem no umbral das portas. E o anjo da morte veria aquele sinal e pouparia a família. Mas olha que curioso. Normalmente na cultura egípcia, o anjo da morte pouparia a família com base no que ele leria ali, de invocação aos deuses. Nesse caso aqui, nós temos o inverso. Justamente pelo anjo não ver a inscrição da porta, mas apenas o sangue que está nela, aí que ele poupa a família.